Como é que vai ser o nosso... Hoje vai ser freestyle. Vai ser Cara, por hoje, conta. cara, com o Antônio ter roteiro é loucura, né? Ele não foge. Primeiro que a gente ele nunca foge. faz as perguntas que tá no roteiro. Segundo que ele não responde Não, as não, perguntas. mas o pior de tudo é que se ele sabe o roteiro, ele sai falando, não deixa ninguém falar. Pergunta ruim. Ele vai embora. Os caras não estão perguntando o que eu quero responder. Eu vou responder o que eu quero. Respondeu o que eu quero. Pergunta aí. Pergunta ruim, eu pulo. Pergunta ruim, eu reformulo ele. Dá uma volta e... Tá, E aí, japonês, Japa, como é que é? tu te ajeitou aí? Tá tudo tá arrumadinho? certinho? Tô me E... ajeitando. Tu não quer um E não- encosto pras pernas? Não, Perna... senhor. Hã? Obrigado. É. Como é que foi a maratona? Foi boa? Foi bom, cara. Foi não, bom. na verdade não foi bom. Não foi bom, mas- Eu terminei. Tu viu? 16 tu viu o minutos abaixo vídeo da minha Tu última. viu o Ó, vídeo não, que eu gravei? então foi vitória. Não? Foi vitória. da chegada Foi dele? Vitória, Eu vou te foi vitória. mandar. Pô, o Gabriel fez um incentivo final, assim, que o cara ficou com uma vergonha que ele correu. Ele cara. correu de vergonha de mim, Vergonha, cara. O cara tá se Faltava desmanchando. 600 tá louco, metros. não era palavrão, era todas as... Vinha todos os palavrão capotando. do... Ah, esculhambei. Vamos, japonês! Não é desfile, é uma corrida. Passa 100 metros, vai lá, filha da vai, japonês! Não consegue! O cara morrendo, e ainda tem que aguentar isso aí. Tem que aguentar isso aí ainda. Só na chegada. Eu não tive força nem pra xingar ele, entendeu? Tava sem Mas era força. melhor correr do que pra mandar xingar. merda. Melhor correr do que xingar, cara. Tá bom. Eu ia falar outra coisa, a minha mulher pediu pra eu não falar. Eu ia falar, japonês, os caras estão esperando só tu pra eu almoçar lá. Claro que era. Não, e umas gurias do lado bem na mãe ainda. Não, todo mundo se aligerou ali, ficaram com medo de mim. Bom, cara, vai pegar em todo mundo Vai aqui. parar na internet, pra pensar na hora, né? Isso vai pro Instagram, com certeza. Bora, simbora. E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Estamos começando mais um episódio dessa série super especial do Gestão Rural, que é um tema tão importante para o agronegócio, o avanço sustentável do agronegócio, sempre com os meus parceiros da SCAD Agro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, né? Porque a gente está aqui só com pessoas de alto gabarito, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E aproveitando que vim correr a maratona de Porto Alegre, estamos gravando presencialmente com o nosso querido amigo Antônio da Luz. E aí, Antônio? E aí, que bom estar contigo, Paulo Ozaki. Que bom que veio aqui correr a maratona. Espero que tenha ganhado a maratona. Né? Ganhei corredores. Não me testa, Antônio. Espero Não que me tenha provoca. ganhado. Não sei o que o Gabriel acha do desempenho Não do posso Paulo falar aqui. Ozaki, não pode falar. Enfim, então é um prazer estar contigo, um prazer estar com esses irmãos queridos aqui do Gestão Rural. Que vamos para mais um. É isso aí. Jonas, Gabriel, e aí, como é que estão as coisas, meus amigos? Todo mundo tá feliz, né, cara? Porque tu veio e tu tá vivo, né? Então isso já Cheguei. faz... Isso aí já faz a nossa felicidade, né? A gente já consegue ficar tranquilo. E principalmente sabendo que tu bateu o teu recorde pessoal, né? Bati. Então, Foi uma bosta, mais incrível... mas ainda Não, mas funcionou. isso é a evolução, né, cara? Quando vai diminuindo, tá bom. Pior é se tu não tivesse conseguido. Quem sabe então. na próxima eu diminuo mais alguma Não, coisa. com certeza vai. O Gabriel agora vai trabalhar de coach esportivo agora. ele tem Depois umas da, técnicas... né, depois da, Ele do- tem do umas método técnicas que ele- boas, Isso. umas técnicas... Principalmente na chegada, assim, na reta final. no No quilômetro final, ali. final, eu sou especialista. Se o cara chegar ali querendo desistir, ele não para. Ele Não até- para. É uma maravilha que esse podcast é ouvido por milhares de pessoas, mas também tem o lado ruim. Se fosse meia dúzia, pô, dava pra botar o áudio aqui. Exatamente. Não, mas Não tem incentivo. procurem que a gente vai... O áudio vai estar aí. em Eu algum vou, lugar. eu vou postar nas Vamos, redes vamos, sociais. vamos, vou postar, vamos, vou deixar lá no incentivo. feed. Deixa lá no feed, Vou deixar isso. lá. Que daí o pessoal E quem procura lá quiser pela contratar, maratona. o Gabriel pode falar comigo, porque eu faço contato e Muito bom, muito resultados positivos. bom. É isso aí.
Bom, estivemos com o Antônio da Luz em agosto do ano passado, na Expo Inter, né, no final de agosto, já faz um tempinho. E... Tu acha que precisa de apresentação? Não, nem vou apresentar, já vou direto entrar Pelo no amor de aqui, Deus, tá? né? Imagina, o todo Antônio, mundo conhece o Antônio da Luz. O Antônio é um outdoor, né? Sim. Até parece. Bom, os aí eu feitos... já não sei se ele tá te chamando de grande não, ou de bom. não, mas eu ia explicar agora. Depois que ele fez contigo na chegada lá, então, os feitos do Antônio chegam antes dele. Entendeu? Quando ele chega, todo mundo já sabe o que é. Continua tendo ainda uma opção, mas... Bom, o Gabriel é meu amigo, eu vou tirar o de melhor. Vou tirar o de melhor. Isso aí, Antônio. Não entra na deles. A gente conversou no ano passado, Antônio, um pouco, né, das nossas... Da sua visão, né, em relação a como estava o agro, né, perspectivas para 2025. E nós queremos saber agora, né, depois de 7 meses, né, 8 meses, né? Depois de setembro ali, como que foi esse primeiro semestre, né, dessa safra agora, pontos positivos, impactos positivos e negativos que a gente teve aí no nosso setor, cara. Traz como diz o outro, um overview geral aí pra gente. Do todo. Geral é bom. Vou dar aqui um plus a mais. Então. Um overview geral do todo. Um plus a mais. Vai ficar perfeito. Em primeiro lugar, quero dizer da minha alegria estar aqui com vocês de novo. É sempre uma resenha estar aqui com vocês, né? Olha, a gente está tendo um primeiro semestre, estamos concluindo o primeiro semestre de 2025 de uma maneira bem melhor do que foi o primeiro semestre de 2024. O que a gente tinha lá em 2024, primeiro semestre? Nós tínhamos quebra de safra, Brasil afora, uma quebra importante, safra, uma redução bastante significativa e uma queda no preço muito grande. Então o produtor vivia uma tempestade perfeita, onde havia menor produto e menor preço de venda, o que machucou muito as receitas dos produtores Brasil afora. Enquanto o Rio Grande do Sul vivia a sua maior enchente da sua história, os demais estados brasileiros, sobretudo aqueles que ficam acima do trópico, vivendo uma estiagem de proporções muito severas que ceifou a produção gaúcha. Então, e tem um terceiro componente que eu acrescento nesse cenário ruim que a gente viveu lá no ano passado, que era o produtor ter chegado com baixo percentual de venda futura. Então, ele chegou na safra precisando fazer caixa. Então, ele teve que vender o pouco que ele colheu aos preços que estavam abaixo de R$100 em várias regiões do país, bem abaixo, inclusive, e bem abaixo do seu custo de produção. E o milho também não estava ajudando. Então, era um cenário bem duro para a agricultura brasileira em todo o país. Já o ano de 2025, a gente tem um cenário bem diferente. Não são aqueles R$200 da soja, R$100 do milho, mas a gente tem um cenário bem melhor. O produtor tem uma safra grande, estamos colhendo uma safra recorde no Brasil, 169 milhões de toneladas de soja, 130 milhões de toneladas de milho, enfim, falando das grandes safras, né? E com um preço que não é os R$200, mas é um preço bem melhor do que nós tínhamos no ano passado e uma perspectiva também bem melhor. Quando a gente olha para 2026, tem um cenário, claro que tem muita coisa para acontecer até lá, mas tudo indica que a gente vai ter um cenário no segundo semestre de 25 significativamente melhor do que 2024 e parece, por enquanto, por hora, com as projeções que se tem para 26, a gente vai ter um 26 melhor que um 25. E olhando para aquele final de 24 ali e esse primeiro semestre de 25, assim, tu consegue pensar alguns acontecimentos ou ações de governo, de entidades, ou enfim, alguma coisa que, assim, que sejam 2 ou 3 pontos que impactaram de forma positiva o setor e coisas que impactaram de forma negativa até agora, né? Positivamente, nós tivemos um ajuste entre oferta e demanda dos grãos em nível global. Isso nos ajudou bastante. Nós tínhamos um excesso de produto no mundo, o que deprimiu os preços mundo afora. Como nós estávamos muito pouco vendidos, era muita gente vendendo simultaneamente, o que empurrou os preços lá para baixo. A gente chegou melhor vendido agora para a safra 25. Os produtores aproveitaram ali o segundo semestre de 24, quando os preços ficaram ali acima do break-even, ali, o pessoal começou a travar. Isso ajudou esse processo, porque não é só a questão de vender acima da margem, né, do limite, do empate. Eu também estou vendendo, quando eu estou fazendo isso, eu estou organizando logística, eu estou diminuindo a pressão sobre a armazenagem. Então, isso termina criando um círculo positivo no negócio. Faz a esteira andar e não fica tudo aí na ponta aqui, a esteira tá andando. Prêmios sobem, os prêmios sobem. Nós tivemos uma ação de governo muito importante para o agro brasileiro,
que é do governo americano, né? Tu achou que eu ia falar do governo brasileiro, tá de brincadeira. Me lembro que teu voto era Trump, né? Então, sim. Eu pensei assim, cara, ele vem com um negócio que eu não tô olhando. Passou batido por mim. Eu falei pra vocês que... Não, me lembro bem, o Antônio boné, falou né? que o voto dele era Trump. Não, o Antônio fala exatamente. Verdade, ó, quem tá nos assistindo agora, vai lá no anterior no da Expo Inter, lá o Antônio falou, já tô com o boné do Trump. Falei, eu votei no Trump. Eu votei, claro, em pensamento, né? Mas eu votei no Trump por pensamento, porque eu sabia que ele ia arrumar um problema aí com os outros aí, que nós ia ganhar um dinheiro com esse negócio que nem foi em 2018. Sim. Quando a gente olha para 2018, claramente, né? Há uma ruptura. O Brasil e os Estados Unidos cresciam exportações para e passo. O que um crescia, o outro crescia. Nós dois ali disputando quem ia dominar as exportações. Aí nós ali com 63 milhões, os Estados Unidos, não lembro o número exatamente, mas 55 ou algo que o valha. Acho que é 55, nós 63. E de lá para cá, nós dos 65 fomos para 120. De 2018 para cá, e eles dos 55 lá caiu para 49. Então eles estão exportando menos do que exportavam, e nós estamos exportando mais, quase o dobro do que a gente exportava, ou o dobro, algo que vale, não lembro dos números exatamente. Então isso é relevante para o nosso agro. Claro, né, a gente tem uma preocupação com a China, que a gente já tinha naquele momento, que permanece. Eu me lembro quando a gente conversou, eu falava, gente, a gente tem que ter cuidado, porque a China está com um monte de problema. E na hora que aquele negócio desandar, né, não digo nem desandar, mas parar de crescer como um país emergente, porque ela não é mais um país emergente, Jonas. A China vai ter que... Acho que tu falou alguma coisa sobre a Índia na época também, né? Eu até ia perguntar para ele depois. Agora, eu tenho medo que a gente vá crescendo muito a produção e daqui a pouco a gente pega um ciclo de estabilidade no consumo e aí a gente passa alguns anos difíceis, né? Isso é uma preocupação que eu já tenho de algum tempo, eu já tinha dividido no outro episódio e mantenho nesse. Eu me preocupo muito com isso. Pode chegar esse dia. Tomara que não chegue, mas esse dia ele pode chegar e a gente tem que estar bastante atento. E isso entra dentro do que é dos impactos negativos. Positivos. Tá, positivo. Isso é positivo pra gente. E dos impactos negativos, assim, o que tu... Não, pega só 3. Pois é. Nesse primeiro semestre. Bom, vamos lá, né? No primeiro semestre. Saiu o dado de PIB. Vamos lá. Quanto é que saiu a taxa de investimento do Brasil? 17%. Isso é ridículo, Gabriel. Um país emergente investir 17% do seu PIB, isso é ridículo. A gente tinha que estar investindo 35% ou coisa que valha. Para quê? Para crescer 5%, 6% ao ano. Que é o que um país emergente tem que crescer. Um país desenvolvido não precisa crescer isso. Mas um país em desenvolvimento tem que crescer. Por quê? Porque o país desenvolvido, ele já tem estrada duplicada, triplicada. O país em desenvolvimento tem pista simples, ou muitas vezes não tem nem pavimento. Um país desenvolvido já tem lá o trem de carga, de passageiro, a gente não tem. Um país desenvolvido já tem lá toda a parte de hidrovia, a gente não tem. Um país desenvolvido, as pessoas não morrem na rua que nem a gente morre em fila de hospital, a gente morre. Um país desenvolvido já tem as questões de educação, claro, sempre tem o que melhorar, mas já tem o básico, é bom para todo mundo, enfim, a gente não tem. Então, um país desenvolvido já tem estabilidade de regras, a gente não tem. Então, nós somos um país que precisa se desenvolver. E a gente não vai se desenvolver no grito, não é no discurso, não é nada. É fazendo as coisas. E essas coisas são feitas a partir de investimento. Para eu ter um nível escolar melhor, eu tenho que ter melhores escolas. Isso acontece com investimento. Para eu ter um melhor acesso à saúde, eu tenho mais estrutura de saúde, alguém tem que fazer. O leito, o quarto, a UTI, bom, isso é investimento. Para eu ter mais infraestrutura logística, tem que ser construído, isso é investimento. Então, um país de 17% de taxa de investimento é ridículo. E nós somos um país de taxa de poupança de 14%. Ou seja, 14,5%. Então a gente nem investe, nem guarda. Nem guarda. Torra. E aí, então, a nossa taxa de poupança... Porque investimento e poupança tem que ser idêntico, né? Se não existe... Porque isso é uma identidade macroeconômica. Investimento é idêntico à poupança. Bom, mas você está dizendo que investiu 17 e poupou 14,5. Tá, mas está faltando 2,5. Sim, essa é a poupança externa. É o investimento estrangeiro direto. É o que a gente pega de fora. Cara, a China está desinvestindo enormemente. O último dado agora, mês passado, estava com 12% negativo em relação ao ano passado. Já chegou a estar 29%. Para onde é que está indo esse dinheiro? Para cá que não está vindo. Então o investimento estrangeiro no mundo não está vindo do Brasil. O Brasil não está sendo atrativo para investimento. Isso é um problema para o agro, porque nós movimentamos volume. Então a gente precisa de logística.
E se a gente não tem dinheiro, porque a gente não tem poupança interna, a gente tem que atrair a poupança externa. Mas para isso, o cara que vem aqui investir, ele tem que ter estabilidade. Não dá para uma hora a inflação tá 2, outra hora tá 5. Não dá para a taxa de juros uma hora tá 8, outra hora tá 14. Não dá para o governo... E como é que isso acontece? Com os déficits fiscais que o Brasil tem, que são enormes. Então, a gente precisa mudar esses vícios que nós temos. E agora, como se a gente não tivesse problema o suficiente na parte de governo, agora nós temos um STF que me admira não ter selecionado o técnico da seleção brasileira. Eu achei que ia ser o STF. achei que fosse. Daqui a pouco até tem. A gente não sabe, né? Porque não ia vir e de repente acabou vindo. Na realidade, tu tá falando uma coisa que se pensar bem, acho que teve o dedo. Que esperou vir o técnico para depois botar a mão de novo lá na CBF. Pois é, e aí tem aquele IDP, né? Naquela coisa toda. Então, assim, ó, a gente tem um STF que se mete em tudo, e daí o cara nunca sabe a segurança jurídica vai pro vinagre. Então, nós não atraímos investimentos. Então, eu acho que esse é um ponto importante pro agro. E país que faz déficit, Gabriel, ele tem que resolver o problema do déficit. Ou ele se endivida mais e vai cobrar... Ou melhor, um país que está se endividando vai ter que cobrar mais carga tributária. Se tu não parar de gastar, vai ter que aumentar a carga. Se tu não parar de gastar e nem aumentar a carga, tu vai te endividar mais. Consequentemente, tu vai ter que fazer um esforço de diminuir gasto ainda maior lá na frente ou aumentar ainda mais a carga. O Brasil está indo para o aumento de carga. No dia que nós gravamos esse podcast, o governo inaugura a taxação sobre os CRAs e sobre as LCAs. Ou seja, os recursos controlados do Plano Safra não param de cair. Nós estamos financiando a agricultura com recursos livres de mercado, 2-3% ao mês. E agora a captação desse dinheiro ficou mais caro em virtude da tributação. Então veja, é para não financiar o agro então, né? E por que eu trouxe esses 2 pontos? Para conectar com outras oportunidades que eu tive aqui conversando com vocês. Eu não acredito em longo prazo num agro que dependa de governo e dependa de financiamento para giro. Já falei isso aqui 1000 vezes. Não estou dizendo assim, não estou dizendo assim a radicalidade, assim, não vou pegar nenhum centavo para giro. Não é isso. Mas só que o dinheiro do giro que eu pego do agente financeiro, do banco, da cooperativa de crédito, tem que ser um dinheiro para complementar e não para ser essência do negócio. Senão os juros levam uma boa parte do resultado. Então, num país que paga-se juros do jeito que se paga, que tem baixa taxa de poupança, logo a competição pelo dinheiro é enorme, eu vou lá e taxo o agro, eu estou diminuindo a atratividade do setor agro em termos de investimentos. Isso vai cobrar um preço muito caro para nós. Muito caro. E foi só a abertura da porteira. Vai vir mais coisa por aí, eu não tenho dúvida. E ainda tirou incentivos fiscais, né? Deve tirar, não sei, vai passar vai mandar um MP para o Congresso. Vamos ver como é que o Congresso vai reagir. Agora, começa a cortar benefícios fiscais, incentivos fiscais com as pegar semente, defensivo, fertilizante. Cara, é dureza, né? Pois é. No ano que o agro vai carregar o Brasil nas costas de novo. De novo, né? Porque eu até ia comentar, o Brasil se fala e se enxerga isso, né? Assim, o Brasil é um país que ele tem vocação, né? Ele tem aptidão e habilidade pro agro, né? Para ser um país realmente o celeiro do mundo lá que tanto se falava, né? E aí com essas sacanagemzinhas, né? Que toda hora vai minando. Mas o Antônio chamou a atenção para as coisas que são mais importantes aí nesse ponto, né? Como a gente depende do agro e o agro precisa de volume, né? Assim, não é vender um microfone, não é vender uma taça, né? Tem que vender muito, né? Commodity tem que vender muito para a gente conseguir manter esse valor entrando no Brasil, né? Até me lembro que no outro episódio que a gente conversou, então o Antônio falou um pouco sobre isso também, sobre mudar um pouquinho o perfil do produto que a gente está vendendo também. Sim, assim, né? Sobre... Falou da industrialização. Em melhorar um pouco, pensando nesse problema de que vai chegar um momento que a gente vai estar num teto daqui a pouco de compradores lá, né? A gente não vai ter tanta gente para onde vender. E a gente vai precisar fazer alguma coisa com esse produto, porque não vai deixar de colher, né? Agora mesmo... Aqui no Sul, principalmente, a gente está com um problema posto, né? Que é muito arroz, né? Para pouca gente para comer. A gente tem produto demais no momento, né? O ano passado tinha uma briga lá, o governo queria baixar o preço na marra, não sei o que e tal. Agora o mercado está aí e o preço baixou, porque a gente produziu demais, né? E eu me lembro que o Antônio sempre fala sobre isso, sobre ter noção também de qual é o mercado que o produtor tá trabalhando, né? Essa coisa de não ter vendido, né?
de ter pouco produto vendido na safra, de gerar uma pressão de venda, tudo isso está acontecendo. Se tu olhar para o arroz, que é um carinha pequeno ali nesse jogo, tudo isso está acontecendo aqui agora, porque está todo mundo cheio de arroz, ninguém vai ter que vender, a produção foi alta e tal. Agora imagina isso se espalhando, né, por as commodities que a gente realmente precisa, né, para o comércio exterior, né? É uma bomba, então a gente precisa se preocupar realmente em mudar um pouco esse perfil. Jonas, eu acho que isso está acontecendo aos poucos. É que, de novo, a questão do investimento, né? Para fazer grandes mudanças precisa de dinheiro. Então, e nós somos um país pobre, diferente do que contaram para os pais da gente, os nossos rápidas, pais. Não vira rápido. Eu me lembro que tinha essa discussão com meu pai. O meu pai é um nacionalista irrecuperável. Meu pai, ele acha que tudo o Brasil é melhor, e eu acho isso ótimo, tá? Porque o problema do brasileiro não é esse, é o contrário disso. É síndrome de vira-lata. Meu pai é um cara absolutamente imune à síndrome de vira-lata. Perguntar pro pai o que é o país que faz melhor, software do mundo, o pai vai dizer que é o Brasil. De agro é. De agro não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Mas eu tô falando, software de saúde. Ele vai dizer, é o SCAD Agro da saúde, tem um lá. Tem o SCAD Saúde lá, que é o melhor. O pai é um nacionalista irrecuperável. E o pai sempre diz, não, o Brasil é o país mais rico do mundo, que tem as praias, tem as florestas, é um país lindo, povo maravilhoso. E eu acreditei nisso, né, na minha infância, na minha adolescência. Depois, quando eu estudei economia, eu disse, eu acho que isso não tá batendo muito bem, sabe? Porque eu não consigo monetizar esse negócio, né? E riqueza não é isso. Então, a gente precisa transformar esse negócio. Só transforma com dinheiro, Jonas. E aí, o que eu fico vendo assim, o Brasil, até 1997, ele importava comida. Hoje, ele é o maior exportador líquido de comida do mundo. Em termos líquidos, a gente exporta o dobro dos Estados Unidos. Passou um pouco do dobro agora. Porque Estados Unidos, ele também importa, não esqueçam, né? Ou seja, a contribuição do país para a alimentação dos outros. Nós somos o maior e somos um pouco mais que o dobro do segundo, que são os Estados Unidos. Gente, de 97 a 25. Nós estamos falando de menos de 30 anos. Isso não é nada. Isso não é nada. Bom, consolidamos essa posição e não vamos perdê-la. Nós só vamos ampliar a distância. O Brasil começa a entrar hoje num outro ciclo, de ser o maior produtor de energia renovável do mundo. Isso vai acontecer. Nós vamos ser o maior exportador de energia renovável do planeta. E, paralelamente a isso, nós estamos inaugurando um outro ciclo, que é o ciclo das marcas. Eu vi isso, ninguém me contou. Eu gosto de ir ao supermercado mundo afora, quando tenho a oportunidade de viajar. Mundo afora, até parece, vai tudo quanto é lugar, né? Quando eu saio do Brasil, eu gosto de ir ao supermercado para ver comida, sobretudo. Cara, tu olha um frango brasileiro, tu sabe que ele é um frango brasileiro. Porque perto dos outros, né, ele parece um peru. E tem outros aí que parecem umas pombas, sabe? Os concorrentes. Só que daí tu vai ver assim uma marca. Cara, a marca é uma marca local lá. Aí você pega a embalagem, vira Made in Brasil. Você pega HF. Você enxerga os HF brasileiros de longe. Você fala, cara, isso aqui é brasileiro. Vai lá olhar, brasileiro. Carne bovina. Cara, carne suína. Tudo que a gente exporta, que já pode virar marca, né? Produto já final para o consumo, o produto brasileiro se destaca. E as pessoas reconhecem isso. Tanto é que tem marcas que botam produto brasileiro, bem grande, mas a marca dela. Ou seja, Brasil vende, mas não com marca brasileira. Só o white label lá. O cara bota a marca Mas dele. onde é que está o dinheiro? Tá justamente nisso aí. Tá na diferenciação. Cara, vamos lá. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho uma jaqueta. Essa é a minha jaqueta que eu estou usando aqui. Essa jaqueta, digamos que ela custe R$200. Aí eu peço para um cantor sertanejo que está em evidência. Estouradão. Hypado, como dizem. Hypado. E peço para ele, contrato ele para vestir a minha jaqueta e dizer que ele usa essa jaqueta, e eu boto aqui a jaqueta com o nome, boto o nome dele na minha jaqueta. Cara, esses R$200 agora passam a ser vendidos por R$500, por R$1.000. O que mudou na jaqueta? Nada. O que eu agreguei? Marca. Ou seja, o PIB, ele é agricultura, indústria e serviços. Por que o PIB dos serviços é a maior parte do PIB da economia? É ali onde está o valor agregado. É ali onde está a maior parte do valor adicionado. Então eu preciso agregar coisas, sobretudo serviços. Então a marca, ela tem um papel muito grande nesse processo de agregação de valor. Às vezes a gente está olhando, cara, nós precisamos industrializar. Não. A indústria é século XIX. Não estou dizendo que ela não é importante, tá? Senão o agro seria... Bom, o agro é desde que o mundo é mundo. Não estou dizendo que ela não é importante, ela é
importantíssima, importantíssima. Eu estou dizendo assim, ó, que a gente não pode olhar só para ela. A gente tem que olhar para a marca, a gente tem que olhar para o desenvolvimento do produto, porque ali é que está o dinheiro. Então, e o Brasil já se deu conta disso. A gente já tem algumas marcas que começam a se sobressair do mundo, a gente começa a se posicionar. Mas tá muito lento. Cara, 30 anos atrás a gente era importador, tá super rápido. É que essas mudanças não acontecem do dia para a noite. Elas precisam de muito dinheiro, precisam de muita inteligência, e eu acho que o Brasil tá indo super rápido, sinceramente. Muito mais lento do que eu gostaria, do que vocês gostariam, que o brasileiro gostaria. Não tenha dúvida. Mas do ponto de vista histórico, vai chegar um dia, daqui, sei lá, 20 anos, nós vamos olhar para trás e, cara, a gente posicionou nossos produtos, a gente virou isso muito rápido. Vai ser um case como é a agricultura brasileira. Tem uma valorização da origem, o próprio ESG, assim, entrar um pouco nesse embalo também ajuda a melhorar, assim, a visibilidade do nosso produto também, a dar uma diferenciação. É a embalagem, né, Sim. Jonas? É a embalagem, né? E o que diz, de onde veio? Todos nós sabemos o quão bons são os produtos produzidos aqui, né? Seja ele produtos de origem animal, produtos de origem vegetal. A gente falou até, acho que no último, sobre o algodão, né? Que nós temos as melhores fibras e tal, mas ele é percebido lá fora menos do que a fibra dos Estados Unidos, né? Então, é tudo uma questão de como a gente embala isso e vende. Eu acho que um exemplo fora do agro disso aí é a Havaianas, né? Eu ia falar isso. A Havaianas é um presente, cara, que tu dá lá fora de... Pô, é quase tu dar um iPhone pra pessoa, tu dá um Havaianas. A Havaianas conseguiu fazer isso, né? Assim, tipo... E a gente tem que fazer com o agro a mesma coisa. Gabriel, eu acho que tem um baita exemplo. E a Havaianas eu acho até mais do que isso. Porque a Havaianas, na nossa infância, ela era um produto de pessoas de baixo poder aquisitivo. Pedreiro, pô. Exatamente. Eu não quis dizer isso, mas já que Desculpa, tu dissesse... eu já falei. Então tá. Era pedreiro usava aquela... a sandália do pedreiro. Isso. Inclusive, ele sempre tinha um preguinho que era pra botar embaixo lá, pra quando ela escapasse. Cara, ela saiu da sandália do pedreiro pra ser a sandália da mocinha, da loirinha, do Iguatemi, sabe? Da menina, filha do grande empresário que viaja pra fora. Cara, isso foi um reposicionamento de marca que é um case incrível. E a gente precisa... Talvez a gente não precise fazer tudo isso. Porque a gente não parte o nosso ponto de partida não é tão abaixo. Sim, um produto que está com um nome tão... Isso. Agora, claro, a gente vai ter que pensar cada vez mais nisso. Mas primeiro tinha que entrar lá dentro, né? Tinha que ganhar o mercado. Se a gente chegasse já com as nossas marcas, querendo botar banca, nós não ia entrar. Nós tinha que entrar. Depois nós tínhamos que mostrar que é bom. Aproveitar que é bom e trazer isso para nós. E agora a gente vai para uma próxima fase. Isso é normal. Eu acho que o Brasil está indo bem nesse processo. E dentro dessas oportunidades aí, eu lembro que era uma preocupação tua. Eu vi uma palestra tua não vou me lembrar o nome do evento agora, mas foi lá ali na Fiergs. Eu acho que é daquela associação de máquinas. Ah, sim. Abimac? Não. É da SAI, da Sociedade de Engenharia. Isso. Do pessoal dos engenheiros das indústrias de máquinas agrícolas. Perfeito. E lá, tu falou justamente sobre os exportadores líquidos e os importadores líquidos. E aí, um dado que tu colocou lá me chamou a atenção demais, assim, me assustou, na verdade. Me assustou e me assustou de forma positiva, justamente porque a gente é o exportador líquido, é o maior exportador líquido, né? Mas tu falou assim, ó, que... Tu me corrige se eu estiver errado no dado, tá? Mas tu falou assim, ó, a cada 5 pessoas que estão hoje sobre o planeta Terra, 3 hoje estão morando em países que são importadores líquidos, ou seja, eles importam muito mais do que eles conseguem exportar alimento, né? Precisam de terceiros para fornecer a quantidade que eles precisam para comer. E aí lá nos exportadores líquidos tinha a Índia lá, em 6º lugar, sei lá onde é que ela estava. E aí tu falou, ó, a Índia, por exemplo, se ela continuar nessa toada dela, em poucos 2030 anos ela vira. Continua? Continua. E aí a gente vira 4 para cada 5. Isso, daí esse foi o dado que me assustou de verdade. Daí. A tese é a seguinte, nós estamos aumentando a população. Isso é um fato. Sim. Vai chegar uma hora que vai estabilizar ali por 2060, 70, mas nós estamos aumentando a população da Terra. A população da Terra, há 50 anos atrás, era concentrada no meio rural. Hoje,
nós temos mais pessoas nas cidades do que no meio rural. Ou seja, eu tenho menos pessoas produzindo do que eu tinha relativamente e mais pessoas consumindo sem produzir do que eu tinha relativamente. Cara, isso é uma mudança geográfica imensa. O mundo, desde o que era mundo até 2009, tinha mais pessoas no campo do que na cidade. A gente no Brasil não tem isso muito claro, porque esse movimento aconteceu no Brasil já há bastante tempo. Foi no século XX, na primeira metade do século XX. Mas no mundo não. No mundo, sobretudo Ásia, Oriente Médio e África, ainda tem muita gente vivendo no campo. Então, a partir de 2010 que teve a virada. Então, assim, eu tenho mais pessoas concentradas nas cidades. Quando a gente olha para 2050, são de 9 a 10 bi pessoas no mundo, 70% vivendo nas cidades, em países importadores líquidos de alimentos. Aí a gente fica vendo o seguinte, a Angela Merkel quis fazer uma graça lá na Alemanha, seguir os franceses, desativar as usinas nucleares, porque não, eu sou aqui, eu estou preocupado com Fukushima, que não sei o quê. Desativou. Tá aí, vamos fazer energia de que jeito? Não, vou pegar aqui o gás russo aqui, que é a energia de transição e tal. Cara, no momento que eles plugaram o gás russo, cara, aí foi a Crimeia pro vinagre, depois invadiram a Ucrânia como um todo, tentaram pelo menos, e criou toda essa confusão no planeta. Então, isso por causa do gás, de um lugar. Agora imagina a comida. Não, mas tem bastante gente plantando tomate na sacada. As urban farms. Cara, quando eu vejo as urban farms, cara, me dá vontade, não sei se eu choro, se eu dou risada. E fora tem gente plantando outras coisas. Desculpa, eu tô te escutando assim, tô pensando assim, de como falar é falar fácil, é fácil, né? exatamente. Claro. É só ter falar é boca. fácil e... Aí a pessoa pega aquele tomate, faz uma salada E quando deu. recebe uma visita. E pensa que tá mudando o planeta. É um momento cara, tem especial. adora. Então, a tese é a seguinte, cara, o Brasil ele tem um papel... Sim, isso é um problema e é uma oportunidade Oportunidade gigantesca imensa. para nós, né? Claro. É uma oportunidade absurda. Eu vou dar um outro dado que esse não viu, que eu calculei agora há pouco. O Brasil, né, ele vem aumentando, agregando 100 milhões de toneladas de produção de comida num tempo cada vez mais curto e vem dobrando sua produção em cada vez num tempo menor. A gente está dobrando aí na casa de 12 anos, cada 12 anos a gente dobra a produção. Aí eu fui ver esse dado, a gente já tinha, acho que até já tinha comentado aqui, mas eu quis tentar entender onde é que está indo essa comida. Porque o que às vezes a gente ouve aqui no Brasil? Tá exportando a comida pro cara que tá ganhando mais dinheiro. Cara, tu vai ver assim, ó, é Ásia, África, Oriente Médio e os outros países da América do Sul. Quer dizer, a nossa comida ela é barata e ela tá indo para esse lugar que o pessoal tem que comer. Na verdade, Aonde a nossa comida já evitou várias guerras, né? Com certeza, esse é o ponto. Aí o que acontece? Onde é que está crescendo a demanda por comida? Ásia, África, Oriente Médio e América Latina. Quem é que está aumentando a oferta? Brasil. Cara, você olha para isso, cara, nós estamos estabilizando o mundo, cara. Isso aí. O que seria esse mundo monte de gente de com caos fome. com esse monte de gente com fome? E nós não estamos falando de centenas de pessoas, de milhares de pessoas, estamos falando de bilhão de pessoas que estão saindo do campo, que estão indo para a cidade, que estão melhorando a sua vida, que estão conseguindo se alimentar melhor. E qual é o jeito de as pessoas comerem melhor? Ter comida barata. Cara, há 50 anos atrás, o brasileiro precisava de quase 2 salários mínimos para comprar uma cesta básica. Quase 2 salários mínimos para comprar uma cesta básica. Hoje, um salário mínimo, uma cesta básica custa 60% de um salário mínimo. Ou seja, pouco mais da metade. Percebe que inverteu? Eu precisava 2 salários para comprar uma. Agora, um salário eu compro quase 2. Então, nós, em termos reais, o preço da comida caiu. Pelo indicador que quiser pegar IPCA, se quiser pegar IGPM, se quiser pegar IGPDI, escolhe o indexador que quiser. Pega o preço de uma cesta básica na década de 70 e pega um preço de cesta básica agora e me diz se não está menos da metade. E como é que essa mágica aconteceu? Produção, cara. Com exportação. O Brasil reduz os preços dos alimentos no mundo. E assim como a gente não sabe vender nossas marcas, Jonas, a gente não sabe vender nossos feitos. A gente ainda não aprendeu a sentar na mesa das negociações multilaterais e dizer, cara, o mundo não funciona sem a gente, cara. E aí? Como é que nós vamos negociar? Inclusive, esse é tema do livro do Roberto Rodrigues, né? Que chama Agro é Paz. Exatamente isso. Ele coloca, né, essa ideia de que, o que nós estamos fazendo é gerar paz no mundo, né, cara? Verdade. E ele justamente encampou uma campanha que, infelizmente, ele não foi bem sucedido, que era emplacar um prêmio Nobel da Paz para o Brasil. Que era do... Como é que é o nome dele, gente? Esqueci o nome dele também. Puta, um dos maiores brasileiros que a gente esquece o nome.
Quando eu vi que tu esqueceu o nome, me deu um branco, cara. Eu tava com o nome dele na minha cabeça. Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli. Isso, Poxa vida, cara. Eu não me lembrava desculpa. Era ele? Eu eu sabia. sabia. O sobrenome eu não tava Eu sabendo peço direito, desculpas então pra eu não família. falei. Eu conheci o Alisson Paulinelli pessoalmente, inclusive. Tive a oportunidade de almoçar com ele. Um dos maiores brasileiros que já existiram, que já nasceram nesse país. Lamento ter me fugido o nome dele nesse momento, o Alisson Paulinelli. Um cara assim que mostrou que a gente, como indivíduo, pode mudar o mundo. Ele mudou o mundo, né? Deu a contribuição dele para mudar o mundo. O Alisson Paulinelli é um desses brasileiros que a gente tem orgulho. Então, e o Roberto Rodrigues tentou com que o Brasil recebesse o prêmio Nobel da Paz, ia ser o primeiro prêmio Nobel de um brasileiro, para o Alisson Paulinelli, mas infelizmente não fomos bem sucedidos nessa tentativa, e ele depois terminou falecendo, enfim, e perdemos essa oportunidade. Mas tá aí, então, quem sabe o Roberto Rodrigues seja o próximo. Merece. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Na sequência, a gente já falou de um monte de oportunidade aí, né? Justamente porque o Brasil só cresce como produtor mundial de alimentos e proteínas, etc. E aí, com isso, tem um ingrediente ali que a gente estava conversando hoje de tarde, Japa, sobre a questão de como o produtor consegue melhorar o jeito dele de investir o dinheiro dele. O que a gente estava comentando muito, Antônio, é assim, ó. Por exemplo, a gente já comentou aqui diversas vezes, você falou isso inúmeras vezes, sobre como o produtor ele precisa agir no dia a dia para que ele, no longo prazo, ele tenha uma vida, né, mais tranquila, né? Não que a agricultura não vai proporcionar isso, mas assim, como que ele consegue se estruturar em termos de gestão para ele prosperar, né? E a gente sabe que você, né, atende muitos produtores top de linha mesmo, né? E uma coisa que a gente percebe muito na área é que, assim, o produtor bem estruturado, que tem dinheiro em caixa e tal, muitas vezes a única coisa que ele sabe fazer é plantar, colher e comercializar o negócio dele. Então ele vai investir em aumentar a terra ou, sei lá, comprar um equipamento melhor para melhorar a sua produtividade. Enfim, ele vai investir ali no métier dele. Só que existem outras oportunidades e a gente escuta isso toda semana, toda segunda-feira a gente escuta isso no Eco Agrotalks, que é o melhor podcast hoje que fala sobre macroeconomia e os seus impactos no agronegócio, né, cara? Obrigado. Então, assim, vendo essas oportunidades, tudo que você enxerga ali toda semana, que você traz aquelas questões todas, né? E a gente sabe, né, que existem outros produtores tão bons quanto os que você atende também, né? Que tem dinheiro, que tem caixa e que poderia, de alguma maneira, aproveitar oportunidades, né, que outras pessoas de outras áreas aproveitam, ganham dinheiro em cima do agronegócio, né? E o produtor muitas vezes não enxerga essas oportunidades, cara. Eu queria que você trouxesse um pouquinho a sua visão em relação a isso, né? Sobre tudo aquilo que você traz pra gente no Eco Agrotalks. E, cara, quais oportunidades existem aí? Eu vou começar por uma questão bem elementar, tá? A habilidade que a pessoa precisa ter para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, não é a mesma, ou melhor, o conjunto de habilidades que o cara precisa, no plural, para fazer dinheiro é diferente do conjunto de habilidades que o cara precisa ter para manter dinheiro. São dois conjuntos de habilidades diferentes, inclusive as zonas do cérebro são diferentes. Por isso que a gente vê gente que, cara, o cara é uma máquina de fazer dinheiro. O cara reinventa lá um negócio, aquele negócio explode. Pô, ninguém acredita. O cara vai lá e faz. Mas o cara tá sempre correndo atrás da máquina. Sim, na mesma velocidade que vem, vai. E aí tem aqueles caras que voinho de cruzeiro e tal. Por quê? Porque as habilidades de fazer são diferentes das de manter. E aí tem uma série de questões que, como é que faz a inversão, né? Esse cara, você tem que saber fazer e você tem que depois manter. Para tudo tem técnicas, né? E claro que essas técnicas elas envolvem também virada de comportamento. O cara tem que conhecer seu ponto de saciedade. Enfim, tem uma série de coisas que são provocadas para chegar lá. Aí a gente começa, e aí você está falando do dinheiro do cara na pessoa física, digamos assim, não dentro do negócio. Mas eu acho que antes de pensar nisso, o cara tem que parar de perder dinheiro dentro do negócio. Sim, claro. Que é o que a gente conversa aqui todas as vezes que você Exato, vem, né? exato. E aí eu estava vendo esses tempos, vou trazer um
um assunto novo, tá? Esses tempos, eu estava muito incomodado com os investimentos do caixa dos meus clientes. Eu entrava lá no Scadiagro, né? E olhava assim, cara, esse cara aqui tem um saldo médio no ano, sei lá, de 5 milhões. De 10 milhões. Esse dinheiro não tá parado, Jonas. Porque o gerente do banco liga pra ele e diz assim, ô Gabriel, olha só, tá com esse dinheiro aí, não pode ficar parado, hein? Opa, não pode estar parado esse dinheiro. Dá pra mim. Tá perdendo esse dinheiro. Vamos aplicar aqui numa coisa aqui. Entrega pra mim que eu tô automática, precisando. na hora que você quiser. Diz assim, ótimo, poxa, show de bola. Não Jonas, precisa nem pensar obrigado. nisso. Tora o pau! Bota pra derreter aí nessa tua aplicação. E aí o cara pensa que tá um negócio maravilhoso. Aí eu comecei a olhar e comecei a ver coisas assim, ó. E eu não vou ser metafórico, eu vou ser literal. 29% do CDI, 31% do CDI. Não é além do CDI, é Sim, do CDI. do CDI. Eu disse, cara, mas se ele tivesse aplicado na Isso caderneta mais- de poupança, tava rendendo mais, cara. E eu, bom, o que eu faço? Eu dou um tiro no gerente, ligo pra xingar. ou Denuncio no protocolo. denuncio no Banco Central. Cara, boto nas minhas redes sociais. O que eu vou fazer, né? Sabe, cara, eu vou fazer um negócio disso aqui. Eu disse, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma célula aqui na minha empresa, vou contratar um agente autônomo de investimento para pegar esse negócio. Fui atrás da legislação. Nossa, cara, eu ia ter que fazer Chinese Wall, eu não podia ficar na mesma sala, registro disso, aqui. Conclusão. O que ia me custar, eu talvez já tenha que pagar 15% do DI pro cara. Mas, cara, não funcionou. Aí eu me associei a um escritório de investimentos, a Moinhos Investimentos, e aí então a gente criou essa estrutura lá, porque daí já existia e tal, tudo certo. Não ganho nada, tá? Mas pelo menos resolvi o problema dos meus clientes, daqueles que desejavam fazer isso. Cara, e aí a gente começa a ver assim, ó, coisas do tipo, o cara tirar 500 mil no ano a mais, só porque Só com a porque mesma botou o coisa, dinheiro no tá? lugar que- Mudou nada do que ele sempre fez. Isso, não mudou nada. Mudou o lugar para Só o lugar, assim, mas segue lá, se era automático, continua automático. Mas também a gente faz outras coisas adicionais. Por exemplo, coisa que o gerente não vai fazer nunca. Cara, digamos que o cara tem um saldo médio, sei lá, de 10 milhões. Mas mês que vem ele precisa de 2, não precisa de 10. Então eu sei que 8 eu posso botar D mais 30 ou D mais 60. E então eu vou botar uma... Tá, mas ele não precisa de 8 daqui D mais 30, ele precisa de outros 2. Então eu tenho 6, eu posso botar D mais 90 e assim vai organizando. Cara, aí você, só de trocar de lugar, você sai dos 29, 31% do DI para 100%, 101% do DI. Que já deu diferença. Não, a diferença é absurda. Aí, quando Paga a gente todo faz esse escalonamento, aí vem para 112, 115, 120% do DI. 120 raro, tá? Mas acontece. A 115 Pode normal. acontecer. Então, e aí a gente começa... Só que assim, ó, pra isso acontecer, tem que ter uma organização. Por isso que os bancos não fazem. Porque, cara, alguém tem que lembrar que tá na hora 120 do- dias antes tem que apertar um botão, 30 dias antes tem que apertar um botão. Então, tem que ter estrutura pra fazer esse negócio. Cara, a gente começou a fazer e é impressionante, assim, o resultado. Que deixa no final do ano só fazendo isso. Aí a gente começa a olhar para as pessoas físicas por trás dos negócios. E aí a gente tem que começar a entender alguns conceitos, tá? Nenhuma pessoa deveria viver só dos braços. Isso é uma coisa que para nós brasileiros não funciona muito bem, mas se você conversar com um americano, vai entender claramente do que eu tô falando. A gente não pode ganhar dinheiro só com os braços. A gente Se tem que ganhar parar, dinheiro... o troço acaba. Exato. A gente precisa ter outros investimentos separados do negócio da gente, que nos gere renda recorrente, que nos gerem oportunidades. Existem várias possibilidades. Por exemplo, ações. Ações, tem gente que morre de mediação, porque elas sobem, porque elas descem. Até parece que a soja é uma estabilidade maravilhosa, né? Até parece que o milho, assim, é título público, né? É voo de cruzeiro. Então, o cara morre de medo de uma ação, mas deixar a soja guardada tá de boas. Né? Tô vendo, tá ali, ó. Tá no silo tal cheio de bicho ali. Né? Oscila muito mais do que uma ação, mas ok. Cara, mas assim, ó, quando a gente pode comprar ação só para vender ação, que eu não faço isso, não recomendo e nem sei fazer, não apertei a mão de alguém que enriqueceu fazendo isso, você pode comprar uma ação para virar sócio de uma empresa, para comprar um negócio, Esse é o esquema. um pedaço de um negócio. E esse negócio distribui lucro e você vai receber o lucro relativo ao tamanho
do quanto você é dono. Às vezes eu comparo isso com resultados assim dos nossos clientes, eu vejo, poxa, se esse dinheiro todo aqui tivesse em Banco do Brasil, talvez o cara estivesse ganhando mais sem fazer nada. Ou uma Petrobras, sei lá o quê, uma empresa que paga dividendo, o Itaú, sei lá, depende do momento que compra, claro. Então, o que a gente enxerga? Cara, a gente tem que produzir, mas a gente tem que ter outros negócios também. Aí, entrando na sua pergunta lá, os CRAs. Os CRAs financiam boa parte do agro brasileiro. Esse negócio paga DI mais 5, DI mais 7. E aí vai ver, em quem é que tá? Isso aí é um produtor? É o Paulo Ozaki que tá nesse negócio aí, que é um cara do agro? É o Gabriel, o Jonas? Não, cara, isso aqui é o family office do fulano de tal. Isso aqui é o fundo de investimento, não sei qual. Assim, cara, quem menos tem ali é produtor, cara. De um dinheiro que o agro está gerando. Os próprios fiagros. Quantos produtores investem em fiagro? Quantos produtores investem em fiagro? Que é um dinheiro que financia o agro e que paga DI mais gordo também. Né? A diferença vai ter uma gestora lá para selecionar os papéis. Então, o agro, os investimentos em agronegócio, eles têm uma taxa de retorno muito elevada e eu vejo muito pouco produtor entrando nesse negócio. Ano passado foi maravilhoso. Ano passado, assim, cara, crise é a melhor coisa que tem, uma crise. Nada é melhor do que uma crise para ganhar dinheiro. Nada. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não, e em qualquer lugar a crise é boa. É boa. E ano passado, cara, deu aqueles problemas de RJ, teve a AgroGalaxy e tal. Cara, os fiagros tudo despencaram. Fiagros maravilhosos, com zero problema, derretendo lá 20 e poucos %. A hora certinha de comprar, né? Um negócio que paga DI mais 4, por exemplo, o EGAF11, por exemplo, paga DI mais 4 sob a cota patrimonial de 98 e cacetada. Tava 80, cara. Então ele está pagando DI mais 4 sobre 98, mas você está comprando a 80. Ele vai te pagar perpetuamente. Tu falou semana passada sobre isso? Foi semana passada. Né? Perpetuamente esse negócio vai te pagar DI mais 8, DI mais 9. Cara, pelo amor de Deus, tu tá de brincadeira. O que tu vai ganhar? Dinheiro legal? Melhor que isso. E eu vejo assim que a gente tá sempre olhando pro nosso próprio negócio, querendo investir. Então assim, ganhei dinheiro esse ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E eu acho que a gente não deve ser assim. Eu acho que a gente tem que fazer, e não é uma coisa que é a minha opinião, tá? É quando a gente olha para as grandes empresas. Mas reduz a pressão, inclusive, né? Essa questão de produção aumentando para não ter para quem vender. Se tu tiver o teu dinheiro colocado em outro lugar que tá rendendo, também tu não tem essa pressão de aumentar a produção, de aumentar. Cara, o americano nasce pensando desse jeito. Ele é educado desde do berço a pensar desse jeito. Que equilibra melhor. Cara, eu vou ganhar meu dinheiro, eu vou fazer a minha vida, eu vou crescer. Né? Quer povo que gosta mais de crescer do que americano? Mas eu vou reservar, cara. Eu vou reservar porque eu preciso ter renda recorrente, preciso ter outras coisas, porque eu não tenho lá o INSS. Aliás, a gente até tem que dar uma segurada aí na imigração. E muita gente daqui também não vai ter mais o INSS, né? Pois é, a gente tem que dar uma segurada na imigração dos americanos pra cá, né? Atrás do nosso INSS, da nossa CLT, verdade. Né, cara? É verdade. Tomara que o Lula trave aí um pouco a entrada dos americanos, porque eles estão invadindo aqui o Brasil, atrás do INSS e da nossa CLT. Então, cara, assim, ó, a gente precisa entender o seguinte, cara, um resultado de um negócio, eu não posso distribuir todo. Uma parte precisa ficar no negócio. 60%, 50%, 40%, depende, menos que isso não. Mas eu tenho que, sei lá, bota lá, metade, 60% tem que ficar no negócio. O resto eu tenho que distribuir. Distribuir para o sócio, enfim. Cara, bom, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu tenho que fazer novos negócios. Só que o que as pessoas geralmente fazem no Brasil? Ah, cara, agora eu vou abrir uma franquia da massa não sei o quê. Já passou essa onda. Depois veio a paleta mexicana. Depois loja de... Pior. Assim, ó, cara, Lavanderia Express. Lavandaria Express. mais cara, vai investir teu dinheiro num negócio que já tá rodando, isso, cara. Precisa fazer que vai te pagar mais, tu não vai quebrar, tu não precisa te envolver com o processo. Uhum. E aí a gente vai criando estabilidade financeira. E isso é uma coisa que eu até falei num evento dos jovens agora recentemente, que para os jovens preferencialmente eu falo de gestão e comecei a trazer essas questões de investimentos para eles, para ver se a gente forma uma geração, ajuda a formar uma geração com um outro mindset, com outro modo de enxergar as coisas. Com outras ferramentas, né? Porque vão ter ferramentas para poder segurar essa... Claro. Volatilidade. Então, cara, a gente precisa, assim, para ter paz de espírito, o cara tem que saber que, como dizia o ex-ministro, aquele haja o que hajar, eu vou pagar as contas no final do mês.
Cara, isso é libertador, porque aí o cara começa a ter mais audácia, porque o cara tem segurança. O cara consegue ousar mais, O cara consegue ser mais ousado no negócio dele, porque ele tem uma rede de proteção. Ele consegue, cara, porque ele sabe. Pensar, né? Ele consegue pensar. pensar. Dá tempo Porque de pensar. senão ele tem que só apagar incêndio e ele tem que vender o almoço pra comprar janta e... Às vezes nem é tanto, assim, mas Não, às vezes mas é muito instintivo, né? Às vezes o cara só vai no instinto, no que já tá posto, né? Cara, o que é? Pra ganhar mais, eu tenho que produzir mais e tal, papapá. E o cara vai socando daquele jeito e ele vai se afundando. Ele vai produzindo mais, ele vai diminuindo o valor do produto que ele tá produzindo, porque tem oferta demais e blá, blá, blá. E como? Peraí, tá dando errado essa conta. Eu tô produzindo mais hoje, tô ganhando menos. Então ele não tem, exato. ele não E é tem o que todo espaço mundo pra fala, isso. né? Todo produtor que você conversa que tá nesse negócio há muitos anos. Possivelmente porque tá colocando dinheiro no lugar Exatamente. errado, assim, tá fazendo a produção crescer numa velocidade que o mercado não tá suportando, tá evitando, tá deixando de botar um dinheiro a trabalhar meio que sozinho, né? Que vai, ao contrário, sustentar a vida dele e ele vai manter o... Jonas, às vezes eu ouço a seguinte frase, tá? Ah, mas eu só sei fazer isso. Mas tanta Aí eu gente que sempre sabe fazer o pergunto- resto. Eu sempre pergunto, cara, mas isso já foi determinado em terceira instância? Isso já já terminou mas tudo coisa? no Brasil, não. Ou tu pode Síndrome de recorrer, Gabriela. né? É Eu nasci síndrome de assim, Gabriela, eu exato. cresci assim. Eu só sei fazer isso. Tá, então foste condenado a só saber fazer isso. Tu não tem condição de aprender outra coisa, né? Arma na cabeça, se tu fizer outra coisa. Tu já transitou em julgado. Só sabe fazer isso, tá condenado a fazer só. Cara, não, né? Não. Esse é um setor que movimenta muito recurso, cara. A gente precisa aprender a lidar com dinheiro. Lidar com produzir, a gente já atingiu um bom nível. Não que não tenha o que melhorar. Tenho que melhorar, sempre tenho que melhorar. Graças a Deus temos os nossos profissionais da área de produção são... Pô, o Brasil é muito bom nisso. Sempre estão inventando uma coisa nova, sempre está surgindo uma coisa, e a gente tem que estar atento. Agora, o grande gap, cara, não é no produzir. O grande gap é no gerir o negócio. E essa questão do fluxo de caixa, que eu falei aqui até como dica, né? Uhum. Porque, enfim, a gente faz, mas qualquer um pode fazer, né? Quero aqui dizer que a gente faz. Como a gente projeta os fluxos de caixa dos nossos clientes, a gente consegue saber o quanto que cada um vai precisar em cada momento, aí a gente consegue fazer essa organização. E como é que a gente consegue fazer isso? Por causa do Scadiagro. Por causa do Scadiagro. Paga uma conta. É isso aí. Que loucura, Antônio. Então, quando a gente, assim, tu vê como que até que a nossa conversa evolui, que às vezes a gente acha que tá assim, que incomoda falando da mesma coisa, né? Mas como evolui, né? Porque a gente há pouco tempo atrás estava falando só que o cara tem que ter caixa, né? No negócio dele tem E que é ter óbvio, né? Para conseguir ter dinheiro para investir em alguma coisa que não seja no próprio negócio dele, primeiro ele tem que formar esse dinheiro, ele tem que produzir para ter caixa. Mas a gente já tá um pontinho acima aí, né? Que nem só, né? O caixa também tem que ser cuidado, esse dinheiro tem que fazer por onde, né? Ele não pode estar ali só existindo. O né? próprio caixa, né? Não é o caixa do negócio, é o caixa rei, né? Caixa rei. Então, aqui recuperando o que a gente falou em outras oportunidades. Qual é o investimento número 1 no negócio? Caixa. Eu só invisto em outra coisa Porque depois o caixa que eu te investi proporciona. em caixa. Ponto. Então, inclusive, em contabilidade, alocar o dinheiro na caixa, como nós economistas chamamos, os contadores não chamam desse jeito. Os contadores chamam de investir em caixa, correto? E eles estão corretos nesse ponto. Eu acho que até nesse momento é bom até usar esse termo para poder... Claro, eu estou investindo em caixa. Por quê? Porque ter caixa me permite comprar insumo melhor e vender produto melhor, que são nomes do jogo, né? Num negócio de commodities, onde a oscilação de insumos é enorme e a de produto é enorme, a hora de comprar, a hora de vender são pronto pra fundamentais. fazer. Então a gente precisa ter essa clareza. Só que eu só consigo chegar nisso se eu tiver caixa. Bom, o que nós trouxemos hoje? Cara, esse caixa tem que estar bem aplicado, porque se olhar ao longo do ano, mesmo pode sobrar pouco, tá? Tem muita gente que diz, mas sobra pouco. Sim, sobra pouco. Mas se sobra, já tá. Agora, mesmo que não sobre nada, tu tem momentos que tu tá com período o caixa pra poder cheio e usar outros ele. com o caixa baixo. É porque é hora de vender produto, hora de comprar insumo, pode ser que no final não sobre nada. Mas você movimentou. Essa movimentação, enquanto o dinheiro estava no caixa, ele estava bem aplicado. Então, experimente fazer um exercício. Né? Veja o que você ganhou de juros
ao longo do ano, com o dinheiro do cara. Ah, não ganhei nada. Bom, mas entrou dinheiro na conta em algum momento? Entrou. E não ganhou nada? Bom, então porque tu não aplicou em nada. Ele ficou parado em conta corrente. Então tá errado aí. Não, eu boto lá no automático. Vê quanto tu ganhou, vai ver o produto. Quais eram as oportunidades que tinha com aquele mesmo dinheiro naquele mesmo tempo. Que te colocaram ali e vai ver coisa melhor. Cara, só nisso, dependendo do produtor, nós estamos falando de um ganho. Sim, porque a gente lida com muito dinheiro, né? A gente precisa ter um caixa que não é pequeno. Então, Claro. esse dinheiro parado vale muito. Exato, e eu até fiz... Aplicado, no caso, né? A gente não tá nem falando de tá parado, mas ele tá Claro. mal aplicado. E eu até fiz alguns estudos, tá? Que eu até, para dividir com vocês aqui, que eu pego muito essa questão dos juros, né? Eu estou sempre falando que juro é uma coisa que no Brasil a gente tem que ter muito cuidado porque leva muita rentabilidade. Eu fiz um exercício, cara, com caso real, tá? O produtor tava ali pagando um juro médio na casa de 10%, peguei isso do ano 24, e eu subi, fiz um teste, cara, e se de 10 for para 15 e para 15 for para 20? O juro que o cara paga, pelo mesmo dinheiro, tá? Mesma alavancagem. Cara, a redução dos juros, do resultado líquido, do lucro líquido, cai 25%. Então, 1/4 do teu resultado vai pro vinagre, por conta da taxa de juro. E se, ao invés, mantendo o juro fixo, tá? Mantendo o juro fixo, mas aí, então, aumentando a alavancagem, ou seja, eu mantenho os juros nos 15, mas eu vou subindo a alavancagem, a depender do resultado, eu diminuo para... Se eu aumentar a minha alavancagem, tem um juro baixinho ali, sei lá, 20%, aí subo essa alavancagem para 50 e poucos %, cara, eu caio o meu lucro pela metade. Quanto mais aumentar, com a mesma taxa de juros. Sim, quanto mais eu me afundar... Então, ou seja, cara, ter caixa... Ele te aumenta a tua lucratividade, cara. Às vezes o cara tá pensando em aumentar o lucro, aumentando a área. Tá errado. Primeiro aumenta o caixa. Sim. Só depois que você atingiu o caixa, aí é que você vai aumentar. Ele pode acabar aumentando a área, aumentando a necessidade de dinheiro, pegando mais dinheiro e piorando o resultado. Ele vai aumentar a alavancagem, né, Jonas? Sim. Porque se ele não tinha o dinheiro, o caixa pro que ele tava, agora pro maior, ele vai precisar mais dinheiro ainda. E aí vai cair... Ou seja, eu suponho que o aumento dele será 100% alavancado. Até porque aí a gente vem para aquele conceito que tu falou no segundo episódio que tu gravou conosco, que eu acho que foi o episódio 6, se eu não tô enganado, 2020. Que tu já gravou, eu acho que uns 50 episódios, mas enfim, que tu falou sobre aquele conceito de tu tá em cima da fronteira da tecnologia. Isso. Que daí os ganhos têm que ser marginais, porque tu não tem mais ganhos escaláveis, né? Exatamente. De produção, de Isso. produtividade. E aí, quando chega nesse momento, não tem o que tu jogue de dinheiro, aumente área, não sei o que, tu vai ter... O ganho é marginal. O ganho é marginal, não é na produtividade que tu vai ganhar. Na eficiência. Exatamente. Se ainda tá escalando, né? Claro, o cara saiu de 30 sacos de soja. Bom, é lógico que ele tem muito que percorrer ainda. Ele vai agora melhorar a tecnologia, solo, etc. vai resultar. Agora, o cara que já chegou lá... Pois é, e é desse cara que a gente tá falando aqui, né? Que nós estamos falando, né? Esse cara, o dinheiro que tá ficando na mesa não tá na lavoura, tá no financeiro, pode ter certeza. Pode ter certeza. E aí a gente inaugura uma outra conversa, que é o que nós estamos falando hoje, né? Tá, mas e eu na minha física, o que eu faço? Cara, a gente tem que ter outras coisas, tem que ter outras formas de... Essa coisa do cara trabalhar sempre no limite, eu acho isso inadequado. Não é à toa que o Brasil tem uma baixa taxa de poupança, como eu mencionei, né? Pô, se os caras que conseguem fazer dinheiro não poupam, e aí e tem outra frase que eu costumo... mas Antônio, não sobra. Às vezes eu olho assim, tô nas pintas, assim, não sobra, cara. Cara, tem um sujeito ali ganhando um salário mínimo e meio ele guarda, ele consegue fazer uma poupancinha ao longo da vida toda, mesmo. Cara. E aparece coisas, não sei como é que o fulano consegue comprar isso. E tu girando tudo isso aí não consegue guardar nada, cara. Dá licença, né, Desculpa, pai? Cara, mas isso não tá certo, isso é cultura. Algo errado não está certo. Algo errado não está certo. Cara, isso é cultura. E a gente precisa mudar essa cultura. Isso é uma cultura do nosso país, que o nosso país precisa mudar. E o pessoal do agro tem esse papel também. Cara, olha só. Aí eu esses tempos eu tava ouvindo um podcast, já tinha ouvido todos do Agro Resenha, foi ouvir um outro lá, o cara lá falando que o dinheiro tava no agro, porque os carros de luxo, porque as Hilux, que não sei o que. Vocês devem ter ouvido também esse papo do cara, né? Tem um monte de corte e tal. Cara, tá todo mundo olhando pra isso. E aí os caras lá estão enfeitando coisa para vender caro. E os negros estão pagando, cara. Então será que não dá para guardar nada para pessoa física? Não tô falando por negócio mais, tá? Sim. Pessoa física.
Sabe, o cara não pode ter uma reserva financeira para ele ir trabalhar todos os dias porque ele gosta e não porque ele não tem alternativa. É isso aí. Aí os caras falam, às vezes, em sucessão familiar. Eu odeio o termo sucessão familiar. Eu também. Não gosto. Tudo bem. E eu não gosto, nunca gostei. E depois que o meu filho me disse que ia ser economista, eu passei a gostar menos. Porque aí eu fui entender Quer dizer que o pessoal mais velho reage. Cara, o que é sucessão? Sucessão é sair fora Sai e que entra eu né? Aham. Isso é suceder. É ocupar o lugar Não de cabe, alguém. não cabe dois. Não cabe dois. E, na verdade, cara, a sucessão familiar, eu não entendo nada desse assunto, tá? Mas eu não gosto só do termo. O que o pessoal faz da sucessão familiar é muito bem feito. Sim. Eu só estou implicando com o termo, tá? Então, o pessoal de sucessão familiar, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu só gostaria de usar um outro termo. Porque, na verdade, o que o pessoal de sucessão familiar faz não é fazer uma sucessão. É abrir o espaço para que os descendentes venham E recebam, trabalhar, né? recebam um onboarding adequado. E- Tem um termo que eu entendam. gosto, que é a continuidade familiar. Continuidade familiar, abrir o espaço, dar o lado. Eu não sei qual é a forma de dar nome. Eu só entendi o seguinte: eu tenho um filho de 16 anos e pouco, faz 17 agora, mês que vem, e ele disse: não, pai, eu vou ser economista. Eu sempre insisti em, cara, eu tenho certeza e tal. Não, eu vou ser economista. Eu gosto, não é por causa tua, é por causa minha, beleza, show de bola. E lógico que eu gostaria que ele trabalhasse na AgroMoney. Lógico que eu gostaria que ele trabalhasse na empresa. Porque tem muitos projetos que eu tenho, me falta braço e que ele vai poder tocar. E tal, junto com o pessoal que tá lá, enfim. Então. Me adota, Antônio. Tá. Faz economia. Pô, cara, eu só não sei se eu consigo te pagar, né, cara? Até caro pra cacete. Agora, se a gente acertar no financeiro, tá resolvido. Aí eu fiquei pensando nesse negócio de sucessão, cara. Ele vem pra empresa, tá, mas peraí, se ele vai me suceder, Eu vou ter que então sair daí. eu vou ter que sair. Aí Assim, não ó, dá. no meu negócio, não vou ceder coisa nenhuma. Opa, E na real Magrão. não é isso, cara. Eu preciso abrir espaço para que ele entre, para que ele construa a vida dele Construa ali os dentro. produtos dele, E soluções que ajude a dele. empresa a crescer, os funcionários ganhem dinheiro em cima dele, ele traga dinheiro para a empresa e para todos que estão lá, mas também ganhe o dinheiro dele. Ou seja, isto é o processo. E isso vai gerar sucessão no longo Isto prazo. vai gerar sucessão no Gerar sucessão, porque daí, em algum momento, tu vai poder sair tranquilo, porque Mas quando tem é que- sucessão e não é... Mas esse dia É perfeito esse teu ponto. Uhum. Mas o que eu preciso para esse dia chegar? Eu estar ciente que o meu ciclo acabou. Isso tá de Isso. boas para mim porque eu tô com Isso. outra coisa na minha Outras cabeça. coisas, aí. Exatamente. Tá? Exatamente. Cara, agora eu quero ir pro sítio, eu quero ir pra fazenda, eu quero ir pro raio, Eu pra quero praia. fazer um outro negócio. Eu quero ir Fazer pro outro resto- podcast. Quero abrir. Tu não vai exato. conseguir parar de trabalhar, Vou que eu te fazer outra conheço. coisa. Pois Não, cara. mas mudar o... Não, eu sei. Vou mudar. É isso que eu tô... E eu preciso ter a estrutura financeira Isso. para fazer isso. E aí, o gerar sucessão é isso. Eu preciso um ter a negócio... estrutura financeira. E eu vou gerar a estrutura financeira quando? Quando esse dia chegar? Não, cara, ao longo é da agora. jornada. Isso. Ao longo da jornada. Então todo mundo tem que ter seu pé de meia, cara. Todo mundo tem que ter seu dinheiro guardado, que independe do negócio, que tá lá te gerando renda recorrente, todo mês tá pingando alguma coisa ali. Não preciso, porque tô na atividade. Reinveste, cara. E segue lá, pega o seu dinheiro, vai botando lá todo mês uma coisinha. Vai chegar o dia da sucessão, você vai chegar lá pro seu filho, pra sua filha, e dizer assim, ó, cara, assume Faz essa isso aí. Esse aí eu já cansei desse e assunto agora eu aí. quero viver só disso daqui, ó. Cansei disso. Exatamente. E aí tu vai fazer aquilo ali ou outra coisa porque tu curte Porque fazer. gosta, É cara. isso aí. Que loucura, a gente fala de dois assuntos totalmente marginalizados, né? A gente fala economia e produtor rural aí, né? Assim, ó, é tudo off. É porque, Economia é uma bobagem, inclusive, né, cara? Não, Assim- inclusive deu até polêmica, né? Quando você tentou colocar a economia como uma coisa que se tinha Educação que aprender, financeira, né? né? Educação financeira, né? O Nossa, básico, assim, tá né? O louco? básico, educação financeira. Não Isso precisa é nem loucura, isso é entender loucura. como é que o mundo gira, mas como é que tu faz com, né, com teu dinheiro e tal. Isso virou problema. Teve Isso surtou. virou problema. Isso passou a ser uma coisa ruim, sabe? Assim, a pessoa entender o que fazer com o dinheiro dela. Ah, cara, é que É tu incrível, tem, cara, é que tu é tem uma incrível, cara. massa de milhões de Incrível, pessoas cara. dependentes de governo. Sim, que é melhor isso que não saibam fazer maravilhoso nada, pra né? político, né, cara? Isso é maravilhoso para o controle. Agora, aí, para nós finalizar esse assunto, vou dar um exemplo. Já que estamos falando do meu filho, eu vou falar um pouquinho sobre a criação dele. O meu filho, eu não dou mesada para ele. Nunca dei. Eu ressarço as despesas dele. Precisa contas. Tem que me prestar Ah, contas. Todo dia 15. Uhum. Se ele me entregar a planilha no dia 16, só no Só no 15 outro. do mês que vem. Então, a gente, assim, estamos estabelecidos. Para que eu faço isso, cara? Porque eu quero controlar o dinheiro dele também. Mas muito mais do que isso. Eu quero que ele aprenda, desde cedo, a organizar as finanças dele. Onde é que vai o meu dinheiro?
Essa é uma pergunta muito recorrente. Eu não sei onde eu gasto. Cara, faz uma planilha e tu vai descobrir. E se tu fizer ela todo mês, tu vai entender os teus padrões. Então, essa é a primeira coisa. Organizar para onde ele gasta. Segunda coisa, ele saber quanto ele custa. Porque tem uns adolescentes, né, que eu vou me embora. Meu filho nunca me disse isso, tá? Provavelmente porque ele sabe quanto ele custa. Isso daqui eu acho que eu não vou conseguir. Deixa eu acho que é melhor. Vamos preencher planilha. Vamos preencher a planilha por enquanto que tá bom. Vamos aguentando isso aí. E a outra coisa que eu faço para ele nessa questão financeira é a seguinte. Ele tem um dinheiro, né, que obviamente foi eu que dei, investido, e que eu ressarço as despesas dele. Mas o que rende para ele o investimento é mais ou menos o que eu ressarço para ele todo mês. E ele reinveste essa parte. Então a gente tem um combinado. Cara, quando tu começar a fazer estágio, tu vai aumentar o teu salário. Tu vai ter que aumentar os teus aportes. Para quê? Para que tu ganhe todo mês o teu salário de estagiário. E vai reinvestindo. Se formou, vai aumentar bastante o teu salário. Então tu vai ter que fazer um esforço maior por alguns anos para fazer o teu pé de meia pagar o que tu ganha de salário. Depois vai subindo na vida e vai sempre acompanhando. Por que isso, cara? Porque isso é uma carta de alforria. Sim. Isso é carta de alforria, não tem cara. Essa dependência. Tem gente que quer ficar livre aqui porque se eu não sair daqui, tô lá. Quando eu me aposentar... Cara, quando te aposentar, tu tá velho. Tu tá velho. Tu tem que ter liberdade financeira cedo, cara. Então, eu trouxe para ele esse conceito, ele segue lá bem direitinho. Tomara que depois ele dê continuidade, acredito que dará. A semente está plantada, ele entendeu o porquê. Agora, cara, isso é educação financeira. Isso é um conceito lá do início, né? Que parece genial, mas é o que os americanos fazem há séculos. Os ingleses fazem há séculos, os alemães fazem há séculos. É dar educação financeira para os filhos. Então, é o que eu estou fazendo para ele, de certo modo, é o que eu estou dizendo aqui hoje. Cara, se nós não começamos quando nascemos, mas enquanto estamos vivos, nós estamos num jogo. Então, é hora de fazer sim. Temos que ter reservas, cara. Tem que ter na pessoa física. O Brasil é um país que tem baixa taxa de poupança. Isso atrapalha o país, torna as pessoas mais vulneráveis, cria infelicidade, muita gente fazendo coisas porque não tem alternativa do que fazer e não consegue ter ponte para mudar. A gente precisa mudar esse negócio. Meus amigos. O Antônio sempre desmanchando as vontades do cara, né? Mas assim, o cara querendo comprar, gastar, guarda, não sei o quê. Como é que o teu filho vai mudar o mundo? Mudar o mundo não é fazer isso aí, cara. Pois é. Mudar o mundo é protestar contra as emissões, contra enfim... O cara, tu tá colocando o cara numa realidade... Seu filho, cara. Eu tô entregando ele pro capitalismo malvadão. Não, isso aí. Malvadão. Isso aí, malvadão. Muito bom, cara. Muito bom. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Mas assim, temos que ser rápido agora, assim, tipo, pai bola. Sim, o que tu tá enxergando pra esse resto de ano, assim? E aí a gente vai detalhar isso lá no nosso episódio da Expo Inter depois. Mas assim, o que tu tá enxergando no agro, né? O que pode acontecer até o final do ano? Eu acho que a gente vai ter bastante dor de cabeça de logística. De novo. Todo ano. Eu acho que mais do que no ano passado, porque a safra é bem maior. Uhum. Eu acho que a gente vai ter uma taxa de câmbio com uma oscilação, não tamanho, tá? Mas oscilação maior que a gente teve no ano passado, porque as questões fiscais estão vindo à tona, tá? O governo não está conseguindo segurar mais o fiscal e isto vai dar dor de cabeça. Ou seja, isso traz um pouco de volatilidade para os preços das commodities também. Acho que soja, ali depois da Expo Inter, os preços vão ficar um pouco melhores do que a gente tem hoje. A gente trabalha aí ali setembro, outubro, novembro como atingindo o ápice nesse ano. Milho, o ápice deve acontecer mais no final do ano, ali dezembro, janeiro, fevereiro. Agora, quando nós estamos gravando esse podcast, o preço do milho está despencando. Eu acredito que agora ele segura, vai achar um fundo, já deve estar achando um fundo, vai andar de lado aí 1 mês, 2, e depois sobe de novo. Acho que sobe até mais do que a alta do ano passado, porque o milho é o seguinte, cara, a gente tem mais consumo no mundo de produção pelo 2º ano consecutivo. A gente está derrubando estoque está muito baixo, relação estoque-consumo muito baixo. Mas Antônio, por que o preço está despencando? Cara, nós estamos colhendo primeira e segunda safra juntas. Depois do menor na colheita de soja, que a gente não tem nem onde botar. Então, passado esse estresse de oferta, as coisas costumam a vir, e aí o produtor tem que se ligar, né, cara? O milho, ele é um produto super sazonal de preço.
super sazonal. Pode observar. Então, cara, vender quando tá plena colheita de primeira e segunda safra, cara, porque por algumas semanas nós estamos colhendo a primeira, terminando a primeira e começando a segunda. Cara, é muito milho entrando no mercado. Tem gente que ganha muito dinheiro Só nessa... nos contratos de bolsa, né, cara, de milho. Eu conheço cara que fez muita grana. E já tem uma tradição de não guardar, assim, de armazenagem não é para milho, que milho é colher e vender, que milho é segunda safra. Sim, já tem uma tradição também entre muitos produtores. Geralmente que os caras que compram, que facilitam isso, sim, que jogam essa... mas a gente olha acontecer. É isso, e as pessoas engolem, né? Porque acontece, é isso, né? Geralmente o cara que compra. As fotos mais famosas do Mato Grosso são sempre o quê? Pilha de milho. Pilha de milho fora. Livre. Não, é a pilha de milho aqui e o armazém atrás. Isso aí. Agora, cara, o estado do Mato Grosso, como tá num desenvolvimento bacana, cara. Que coisa bacana. É impressionante, assim, o poder do agro numa região, né? Conheci agora recentemente a região de Minas, São Gotardo, os caras produzindo HF, cara. Que espetáculo aquilo, cara. É top. Que negócio bruto. Os caras lá com HF, cara, que é um produto fora do radar, a gente geralmente pensa nas big crops, né? Sim. Os caras lá produzindo alho, 230 mil reais um hectare, custo de produção, cara. E os negros lá metendo 2, 3 mil hectares, tudo irrigado, e piscinão, assim. Cara, que negócio bacana. Cara, esse nosso país é maravilhoso, cara. Nisso eu concordo com meu pai. Meu pai E aí, você vai ser o nacionalista convicto agora. Daqui uns dias tá o seu filho sentado aqui na mesa falando, meu pai... Nacionalista convicto. Isso. Nós tudo velhinho, né? Cara, isso eu tô ficando igual meu pai, cara. Cara, não tem país melhor que esse mesmo. Ele tem razão, cara. Esse Brasil aí, né? Esse Brasil aí. Muito bom. Antônio, sempre um prazer, velho. Ter você aqui Mas deu com a gente. já? Poxa, mas se a gente ficar foi só aqui, uma hora e nós meia. vamos só amanhã. Que maravilha. Cara, Brasil. muito legal. Obrigado de Seguida novo tem mais. por estar aqui Obrigado a vocês. conosco, cara. E a gente sempre aprende muito, né? Dessa vez, a gente quis trazer um conteúdo um pouco diferente, sabe? Pensando nessas pessoas. Uma educação mesmo, mais exato, cara. voltar pra educar o cara, o produtor, pra ele pensar no dinheiro dele mesmo, É né, isso Antônio? aí, cara. Porque a gente luta aqui pro cara ficar no negócio e prosperar exato, no negócio. Exato, é essa a nossa luta. Mas quando o negócio prospera, a pessoa física do cara prospera. Como que a gente cuida disso, né, cara? Eu acho que esse é um ponto importante que a gente quis trazer nesse podcast, porque é algo que você fala muito no EcoAgro Talks, né? Assim, nas entrelinhas a gente entende isso, né, cara? Então, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho de sempre. E aqui a porta, você sabe, né, velho? Sempre aberta pro senhor. Eu sei, cara. Eu agradeço muito o convite de vocês. Lá o nosso podcast, o EcoAgro Talks, lá tá bombando, que é uma produção da AgroResenha, diga-se de passagem, por isso que bomba. E lá a gente tem um conteúdo que a gente fala toda segunda-feira, né? Sobre macroeconomia, um conteúdo de graça, né? Que a pessoa... Puta de um conteúdo, tá? Se você tá ouvindo, é verdade. aí. Se tu não escuta ainda o AgroTalks, dificilmente vai ter alguma coisa muito diferente do que os caras nos bancos estão falando naquele mesmo horário, nos fundos estão falando. Cara, geralmente o papo é o mesmo, a apresentação é a mesma. Só não tá vendo o PPT ali, claro, né? Um podcast. E a gente tá entregando ali de graça, um conteúdo bem bacana. E a gente precisa fazer esse agro também, essas pessoas do agro, né, cara? Porque a gente precisa trabalhar nesse setor com uma outra vibe, cara. A gente tem que fazer porque a gente quer, porque a gente gosta, porque a gente ama, porque a gente é bom. E não porque não tem opção. Geralmente, ter opção faz a gente se apaixonar mais pelo que a gente faz. Então, faz a gente querer fazer mais e melhor aquilo que a gente faz. E a gente não vai ter investimentos se a gente não criar poupança. A gente precisa ficar independente financeiramente. O agro dá essas oportunidades. Momentos que a gente, quando as coisas vão muito bem, a gente sempre tem que lembrar se uma parte desse dinheiro não é meu, se a parte do dinheiro que eu vou usar quando as coisas não forem bem, porque eu estou lidando com commodities, que tem oscilação de preço, tem oscilação de produto, a gente produz a céu aberto. Então é bom a gente cuidar do financeiro. E quem não gosta de dinheiro, quem não quer cuidar do dinheiro, eu vou deixar aqui na descrição aqui o número do meu Pix. Não gosta do seu dinheiro, mande para mim. Eu devolvo o mesmo valor quando... Que eu vou receber o seu dinheiro com muita alegria, prazer. Vai ser para mim uma honra acolher e adotar o seu dinheiro. Antônio, eu também queria te agradecer. Tu sabe, né, cara, que um dos talhões mais férteis do meu coração é teu. Tu sabe disso. Tu sabe
do céu. Tu sabe, Meu tu Deus, sabe. é um brother maravilhoso. Tu sabe. Não precisava Começou. disso. Gabriel é um brother maravilhoso. Não precisava disso. E eu queria te agradecer de coração, né? E, inclusive com esse teu talhão talhão junto, meu. Com esse teu talhão junto. Ô, show de bola. Tu também tem um talhão, meu. De novo, né, cara? E toda vez que a gente convida, tu nem titubeia, né? Tu diz, não, é agora. Hoje fez uma mágica pra estar aqui, tava não sei aonde, aí tinha notícias agrícolas, tinha CNN, sei lá, 7 horas o cara tava aqui, velho, pra gente gravar. Muito obrigado, cara, de coração. Tu é um parceirão, assim, é um cara que eu admiro demais, até me declarei pra ti aqui fora do ar antes ali, né? Deus, vai continuar. Cara, Muito pra mim obrigado. é uma maravilha, cara. Ele vai Cara, tá sozinho, louco, cara. Pra mim é uma maravilha estar com vocês, Gabriel. Até porque Eu amo ele, cara. Vai sozinho. Mas o cara é gente boa, eu gosto encontro muita gente que ouve vocês, cara. Que loucura. Eu encontro muita gente que ouve o Gestão Rural, cara. É mesmo? Brasil afora. Graças a Deus tenho essa oportunidade de andar aí pelo Brasil, com as minhas palestras, enfim. E sempre encontro alguém que me diz, cara, te ouvi no Gestão Rural, lá no Agro Resenha, não sei o quê. E isso é muito bacana, cara, porque é isso que a gente deixa, né? É isso que vale a pena a gente ajudar, muitas vezes com uma ideia, com um insight, enfim. Pessoas que a gente nem conhece, mas não conhece ainda. Mas a gente, nessas cruzadas aí, a gente termina conhecendo. É sempre bom cumprimentar as pessoas, receber. Vocês têm uma audiência imensa. Não, Antônio, a gente tem uma audiência imensa, né? Tu tens uma audiência imensa. O AgroTalks também, assim, eu acho que a gente... Esse negócio de podcast, quando começou, eu não tinha, assim, uma clareza, né, do alcance, né? E realmente, isso tu fala, a gente encontra as pessoas em vários lugares que não tinha mínima, assim, nunca tu ia, de alguma maneira, te comunicar com aquela pessoa. Assim, não é passando numa feira correndo que tu ia ter falado com ela, né? E como é importante, né, isso? Como é importante a gente saber que consegue levar para as pessoas essas coisas. E melhor ainda é poder contar com gente, assim, do teu calibre, né? Pra gente poder trazer ideias que realmente vão mudar a vida das pessoas, valor, né? Que não é simplesmente uma conversa furada, né? Mas que mostre pra pessoa quais são as possibilidades que ela tem né? Quando ela tá falando tanto de agro, né? Quanto agora, nesse episódio foi perfeito a gente falar o que faz com o teu dinheiro, né? Como é que tu pode melhorar ainda mais, né? Essa renda que tu tá tendo, como é que tu pode te libertar, né? Assim, tem um monte de coisa importante que foi falada aqui, que eu tenho certeza que em cada canto do país aí vai ser escutado de uma maneira diferente, mas vai trazer resultado para todo mundo. Não vou fazer que nem o Gabriel me declarar dessa maneira, porque eu sou mais acanhado, né? Sou mais acanhado. Hipócrita. Vai ficar chato, né? Mas, Fora assim, do ar tu fala que ama ele. Mas é claro que é sempre um prazer estar contigo e escutar né, essas coisas. Muito obrigado, cara. Tô gravando um story aqui, eu tô aproveitando. Tá muito bonitinho. Antônio's Lover. Então vamos fundar um fã-clube, né, meu? Mas já tem. Ô, Antônio, aproveita então, cara. E seguinte, fala pra aquela câmera ali, ó, pra quem tá assistindo, o que não foi falado aqui? E que é importante. Se chover, não precisa molhar a horta. Feito! Muito bom. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.